Meu nome é Juliano, eu sou formado em Biologia, fiz meu mestrado e doutorado em Biologia Vegetal pela Unicamp. E quando estava fazendo mestrado e doutorado, eu já comecei a partir na parte mais estatística. Então, porque tinha que quebrar a cabeça em relação a algumas coisas, aí eu comecei a gostar e fui gostando e fui indo. E aí, quando eu estava terminando meu doutorado, eu já estava dando aula. Eu estava dando aula em faculdade e continuei assim o tempo todo. Fiquei dando bastante aula, assim, um bom tempo. E aí, então, tanto que eu estou dando agora como coordenador de Ciências Biológicas na faculdade, Ciências da Saúde de São Paulo, que chama FACES, fica ali na Avenida Mariana. Dou aula numa pós-graduação em Estatística, Estatística Aplicada na Unixul, lá no Cruzeiro do Sul, lá na Liberdade, lá em São Paulo também. E aí eu coloquei ajudante de interrogação do lado só, porque eu vim aqui para tentar fazer um pós-doc, mas como eu era só professor, não era pesquisador, então eles não aceitaram minha bolsa, tudo bem. Mas eu continuei fazendo algumas parcerias com o pessoal aqui, basicamente ajudar um pouco de análise de dados, tá? Eu faço um pouco de modelagem, e aí eu tento ajudar a galera em relação a isso. E aí, no ano 2017, eu pedi pro Pedro para fazer um curso que ia chamar Open Data Science. E aí, como eu sempre trabalhei com dados, sempre trabalhei com bastante dados, e eu achei interessante o que ia ser abordado, eu falei assim, pô, eu quero fazer. Eles pediam, então, uma carta de recomendação por algum pesquisador, e aí o Pedro fez e foi escolhido. Era bem bacana porque foi gente de praticamente grande parte da América Latina. Então, gente do México, gente da Colômbia, gente do Equador, Argentina, Uruguai e alguns brasileiros. E então, o que eu vou apresentar para vocês é basicamente uma das aulas que eles dão lá. Tá? Eles estão abertos de novo, eles têm eles chamam de Summer School, nos verões. E o que eu quero dizer com verões? Tanto o verão europeu quanto o verão brasileiro. Em 2018, aí eles me chamaram para ser ajudante, então eu fui monitor lá do curso e tudo mais, então foi bem legal, e eu falei assim, pô, então, eu falei que eu ia espalhar a palavra, mas acabou não rolando, então eu queria falar um pouco mais sobre isso, de poder espalhar essa palavra. E aí em 2018 fui chamado para ser monitor, e achei bem bacana, aí eu vi que o Pedro tinha sugerido a questão de fomentar essa questão de uma estrutura melhor em relação a como escrever artigos e outras coisas, como por exemplo referências bibliográficas, que foi o que o Danilo apresentou. E então eu falei assim, então encaixa perfeitamente esse negócio de dados, de tentar entender a questão de dados. Então eu vou falar um pouco sobre o que são dados de pesquisa. Bem, dados de pesquisa podem ser os mais variados possíveis. Dados de pesquisa não é somente tipo de você ir para o campo, que a gente chama de observacional. Também pode ser dados como, por exemplo, experimentais. O pessoal vai lá e faz algum experimento, num laboratório, alguma coisa assim, com as variáveis mais controladas. Mas também pode ser dados derivados, tá? Ou seja, dados que você constrói. O que quer dizer com dados que você constrói? São dados que você modela. Você faz uma modelagem, você estabelece mais ou menos o que pode ser feito e faz modelos computacionais em relação a isso. E também o que a gente chama de metadados, tá? Ou meta-análise. Toda vez que a gente vê a palavra meta, é porque é aquilo meio duplicado. Então, no caso, metadados, eles são dados dos dados. Então, você pode fazer tipo meta-análise. Então, são análises das análises, pode ser relacionados a isso. Tá? Então, são basicamente esses tipos de dados. Não são só dados que a gente vai para o campo ou são dados que a gente faz no experimento. Pode ser esses outros tipos de dados, inclusive. Tá? Esse looping, vamos dizer assim, esse fluxo de trabalho que a gente tem em relação com a nossa relação com nossos dados, eu vi em dois documentos diferentes, tanto com o pessoal do próprio Summer School, que eu falei para vocês, que eles fazem, como eu comecei a apresentar, mas aí o pessoal foi chegando, esqueci de comentar tudo. Mas no Summer School eles têm dois Summer Schools que são nos verões. E quais são os verões? Verão europeu e verão brasileiro, verão sul do hemisfério sul. E no hemisfério norte, que rola em Trieste, na Itália, esse Summer School um pouco mais antigo de Open Data Science. Eles estão abertos, então quem tiver interesse, eles têm muito essa questão de, por exemplo, ser o mais variado possível. Então quem tem interesse, depois eu posso mostrar certinho como que é a inscrição. E eles têm basicamente 3 semanas. São 2 semanas de apresentação sobre como se
trabalhar com dados, desde curso básico de R ou até computação paralela, chega no final, sabe? De fazer computação, de você mandar a linha de programa num outro computador remoto, que é um supercomputador, para poder fazer um monte de análise ao mesmo tempo, sabe? Então, é um monte de coisa em relação a isso. E aí, na terceira semana que rola isso só em Trieste, só na Itália, mas aqui no Brasil não rolou, que é de uma semana eles fazem um workshop fechado com todo mundo e falam assim, meu, a gente vai ter que fazer um trabalho em relação a dados que estão disponíveis por aí. E são dados que são, são grupos que são multidisciplinares, então a gente que é da florestal, o pessoal que é da epidemiologia, a gente que é físico, de partículas, então é bem variado, então é bem legal de conhecer toda essa galera. E eles passaram esse meio que loop, né, de tipo, como que é toda a relação que a gente tem em relação aos dados. Eu me baseei mais ou menos nesse looping aqui, para a gente poder fazer a apresentação. Que esse aqui eu peguei que é o British Ecology Society, que ele tem um guia sobre como fazer gerenciamento de dados. Então, o que eu falei aqui, o que eu vou falar para vocês, está muito baseado no que está lá naquele guia, e vocês podem, eu vou tentar eu incrementei um pouco mais em relação a outras coisas também que eu achei interessante mostrar, tá? Então, primeiro a gente começa em relação, então o que envolve o gerenciamento de dados? Basicamente, é você fazer o planejamento dos dados, você tem que ver todos os dados em relação à documentação que você faz, as análises que você faz também, isso acaba envolvendo dentro de um gerenciamento do banco de dados, você preparar o próprio artigo para a publicação, e uma coisa que é bastante importante, que eu queria deixar isso bem, que se você for sair com que eu gosto de falar que é o take home message, tipo, a mensagem que você vai levar para casa faça um bom read-me dos seus dados, ou seja, que qualquer um que vá ler seus dados possa entender também, inclusive você futuro, tá? Então, se for levar alguma coisa para o futuro, então, por favor, não esqueça disso daqui. Então, eu vou falar um pouco o que é dados pesquisa. Então, dados pesquisa é todo aquele que eu falei, todo aquele universo gigante que eu falei, que é desde ir para o campo, fazer experimento, ou dados que vêm depois. Só que eu posso dividir em dois grandes grupos, o que a gente chama de dados que são realmente gerenciados e o mundo perdido. Por que eu falo mundo perdido? Porque algumas vezes fica perdido mesmo. Não é publicado, ou que não é gerenciado, ou que ninguém entende bulhufas do que está escrito lá. O cara coloca algum código, ou coloca uma tabela meio esquisita, não fala o que é aquilo lá. Então, por exemplo, o cara faz lá uma coluna chamada quantidade. Aí ele fala assim, quantidade do quê? Quantidade de observados, quantidade de mortos, quantidade... O que é essa quantidade? Então, tudo isso acaba sendo importante ser destacado. Então, todos esses dados que a gente chama de gerenciados. Então, por que gerenciar dados? Isso é um aspecto bastante importante que eu vi na apresentação que o Pedro fez, que o pessoal perguntou bastante a questão da FAPESP. A FAPESP, a partir de 2017, e também vai ser mais para frente, mas acho que foi a partir de 2017 que começou que todo projeto temático tem que ter um bom gerenciamento de dados. E aí depois eles falaram assim, agora vamos fazer isso para quem é pós-doc e para quem é doc. E com certeza isso vai cair para quem é mestrado e quem também é iniciação científica. Então você tem que ter um bom arcabouço, um bom entendimento do que, como você vai gerenciar seus dados. Então por isso que eu achei importante fazer essa apresentação. Então, o primeiro passo é você fazer o planejamento dos seus dados. Então primeiro você tem que pensar em relação a checar junto com as especificações que existem dos seus financiadores. Então no caso, eu vou mostrar aqui rapidão, mas a FAPESP tem um pequeno guidelines, um pequeno linhas de guias, vamos dizer assim, para você como vai fazer o gerenciamento dos seus dados. Tá? Eu peguei essa imagem, depois eu passo a apresentação para vocês podem pegar à vontade. Tá? Você tem que sempre consultar a sua instituição. Instituição, digo para vocês aqui no caso, aqui na Exalc. Tipo, qual que é a política em relação ao armazenamento dos dados, como que é a obtenção dos dados. Isso envolve desde a parte ética mesmo, de pesquisa, até em relação, por exemplo, o CISB, o CIGEM, tudo isso acaba envolvendo em relação ao gerenciamento dos seus dados. Conversa com o seu orientador, colegas, colaboradores, de como você vai organizar seus dados, de como você vai obter seus dados. Inclusive, isso remete até a parte, o que a gente chama de, como fala? A própria logística da obtenção dos seus dados. Tá? Considere sempre tempo, desenho, papéis, ou seja, quais são o que cada um vai ter que ter como desempenho. Por exemplo, o que o seu orientador vai ter que fazer, o que você vai ter que fazer.
o seu cara que vai te ajudar em relação à estatística, o que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que manter como dados, como ele vai podar isso e tudo mais. Então tudo isso tem que ser bem desenhado, tem que ser bem entendido entre as partes. Tá? A gente não quer que, por exemplo, o cara que é designado de fazer análise de dados, ele tem que pegar os dados, só que algumas vezes o cara, tipo, não cabe mais no computador. Mas de quem vai ficar daqueles dados? Vai ficar somente com o orientador? Vai ficar com o orientado? Com quem vai ficar? Vai ficar aqui nos computadores do laboratório, que algumas vezes pega um vírus e acaba tudo? Então tudo isso tem que ser bem esquematizado. Como eu falei já da FAPESP. E aí tem alguns que eu coloquei aqui como checklist. Tá? Então eu vou deixar aqui para vocês, mas eu vou abordar ao longo da disciplina tudo isso daqui. Então não vou ficar lendo, porque senão acho que vai ficar um pouco massivo. Não sei como vai estar em relação ao tempo, eu queria avançar algumas coisas que são um pouco mais práticas mesmo. Tá? Então aqui é basicamente o que eu vou falar ao longo da disciplina, mas você tem que fazer um checklist, tipo, você vai indicar se está tudo correto. Então, por exemplo, procedimentos de coleta, processamento dos dados, checagem, ou seja, de como que vai ser a chamada dupla checagem. O que o cara fez no campo e o que o cara vai digitar depois que foi feito no campo. Validação. Será que tem algum outlier? Será que tem muitos outliers? Está muito esquisito aquilo lá? Tudo isso faz parte em relação a como vão ser padronizados e se eles estão consistentes. Não sei se isso vai acontecer aqui no laboratório, mas pode acontecer. Muitas vezes eu vou dar o meu próprio background. Eu mesmo ia para o campo, esqueci de trazer. Mas eu ia para o campo, eu tinha lá minha calça cheia de bolsa, até algumas vezes ficava meio perdido qual bolsa que estava, fazendo anotação de tipo as minhas coletas que eu fazia. Tinha lá papel, tudo mais, que eu anotava, tinha já certinho quais são os crimes que eu ia anotar. Mas se eu passasse aquela planilha para alguém fazer, ele conseguiria entender aquilo lá? Será que cada um tem que explicar, tem que deixar isso bem claro? Então, no caso, eu era o próprio cara que fazia campo, mas será que alguém pegar minha tabela vai entender aquilo lá? Pelo menos eu tenho alguma explicação em relação àquilo lá? E se, por exemplo, o que eu fiz também durante o meu mestrado, foi que eu estava envolvido junto com um projeto temático e a gente tinha várias pessoas que faziam um campo ao mesmo tempo. Eram equipes, tipo, cada equipe tinha 3 pessoas e eram, tipo, 4 pessoas em parcelas diferentes, fazendo ao mesmo tempo. E tem que ser analisado da mesma maneira. Tá? Tem uma disciplina também lá na Unicamp, que é Ecologia do Cerrado, que tem lá que é uma ecologia de campo que eles têm. E aí o Fernando Martins que coordenava lá. Não sei como que tá agora, ele tá para aposentar. Ainda tem. Ainda tem? Tá. E é bem legal, porque é o Flavião também, acho que estava aposentar, então. Mas ainda tem os dois. Tá, vai tá lá. E aí e eles têm dados desde 77, de uma mesma parcelinha de cerrado, sabe, de tipo, sei lá, bem pequenininha, uma parcelinha bem pequena, e tem inventários de populações lá de algumas espécies do cerrado. E é muito engraçado que a gente foi analisar aqueles dados, e aí depois você vai ver um ano, de repente, bate a diferença. Tipo assim, pronto, deu errado alguma coisa aí. Alguém deve ter usado uma régua meio torta, sei lá, usou polegada em vez de centímetro, alguma coisa assim. Então tem que ter essa consistência. É meio que uma dó em relação a gente pensar em relação a isso. Vou mostrar alguns outros exemplos. Você tem que pensar como você vai rotular seus dados, tem que pensar se os seus dados são sempre consistentes em relação à catalogação, inclusive se tem algum padrão internacional. Se você usa centímetros, se você usa polegadas. Até tem uma piada de que tem a NASA e tem a ESA, que é a Agência Espacial Europeia. E eles estavam fazendo um planejamento para levar uma sonda para Marte. Fizeram um baita trabalho, levaram a sonda por 2 anos até chegar lá finalmente em Marte. Chegando lá, a sonda caiu no planeta, não ficou em órbita. E aí descobriram qual foi o motivo. Um cara usou polegadas em vez de metros e outro cara usou metros em vez de polegadas. Nossa, eu acredito. Então, caiu a sonda. Simplesmente por não usar um padrão internacional. Sabe? Maldita unidade real. Pense nos formatos do arquivo, que é uma coisa que é bastante interessante também a gente pensar. Como, por exemplo, CSV, XLS, tudo que vocês já devem ter lidado. TXT ou Word, sabe? Talvez você deve ter mexido já com OpenOffice, por exemplo, de você ter que lidar com versões diferentes e o como que dá trabalho. E mesmo em relação ao padrão internacional, voltando um pouco, por exemplo, a gente usa vírgula em vez de ponto, ou ponto em vez de vírgula. Tudo isso traz problemas em relação à leitura. Tá?
tem que pensar em relação à segurança dos seus dados, segurança mesmo, de, por exemplo, compartilhamento daquelas informações. Isso pode até ter reflexos do ponto de vista ético do seu trabalho. Como, por exemplo, você começou a fazer uma análise de dados e pensou assim, pô, legal esse dado. Posso tentar acoplar na minha pesquisa? Aí o cara vai lá e acopla na pesquisa dele. Aí o dono do dado fala assim, viu, por que está naquela pesquisa lá? Eu não sou parceiro, como que é? De onde que veio esses dados aí? Você pediu para mim? Não pedi. Então. Sabe? Então falta bem essa questão de política, sabe? De tentar ver onde estão os limites de cada um. Você tem que pensar, outro também, a questão de armazenamento dos próprios dados, que é uma coisa que eu vou falar rapidamente. E também a relação que é bastante importante, não pense em fazer mini versões dos seus dados. Deixa a versão bruta. Porque daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas o próprio processamento dos dados também faz parte da análise de dados. Ok? Eu já vou explicar mais sobre isso. Tudo bem? Tem que ver se seus dados são sensíveis e confidenciais, se você precisa deixar seus dados anônimos. Isso, inclusive, é bastante importante para quem faz a parte de etnobiologia, sabe? De, por exemplo, conversar com comunidades tradicionais e se vai envolver pesquisa, de entrevista com pessoas. Isso é bastante importante de você manter esses dados confidenciais. Tá? Você tem que manter quem fornece os dados de forma anônima. Ou não, depende muito do qual o objetivo. E tudo isso depende do planejamento. Você tem que pensar, inclusive, na própria logística. Por exemplo, você vai precisar de algum software extra. Por exemplo, o Danilo, agora há pouco, estava falando que quando ele vai trabalhar com os drones, ele tem que ter um aplicativo. Será que só aquele aplicativo vai fazer? E se de repente sair do ar aquele aplicativo? Como vai ficar? Será que a gente vai ter que fazer tudo da base, fazer programação em Python para poder fazer alguma leitura ali? Então tudo isso acaba sendo bastante importante, você tentar estabelecer quão confidencial você vai ter, você tem que pensar ao longo prazo aqueles dados. Tá? Eu lembro quando eu entrei no mestrado, o Fernando Martins, que foi meu orientador no mestrado e doutorado, ele falou para eu fazer um banco de dados em Access. E aí você pensa, Access quem? Sabe, tipo, várias pessoas aqui não devem ter nunca ouvido falar. E Access pertence à Microsoft. E ela meio que quase parou de usar, porque tem outros bancos de dados a serem utilizados. Então, outros bancos de dados que são, tipo, que podem ser mantidos a longo prazo. Aí você pensa, de repente eu trabalhei por, sei lá, 6 meses para fazer esse banco de dados e agora, depois de 10 anos, vamos colocar assim, não posso mais usar, porque não tem mais um leitor de arquivo. Então a gente tem que pensar em relação a isso também. Então vamos lá para a coleta de dados, que é o primeiro passo, que é criar os dados. Ok? Então você tem que pensar em relação, como eu falei, na criação dos dados, em relação à logística, calibração dos seus instrumentos, o template, que é o que eu já falei também, que é bastante importante, você manter mais ou menos uma cara da sua planilha, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre como fazer uma boa planilha, tá? Que isso é bastante importante e muito, muito importante. E sempre pense, por exemplo, que se você tiver outras pessoas que vão trabalhar com você, que você tem um que eu chamei de FAQ, ou Frequently Asked Questions, tipo, perguntas frequentemente realizadas. Que é, por exemplo, o que eu faço se eu topar com uma bromélia bem na área que eu vou medir a planta? O que eu faço, sabe? Isso é uma pergunta. O que o cara vai fazer? Vai medir mais embaixo, mais em cima? Arranca a bromélia fora? Tem que pensar em relação a isso. Tem que ter uma metodologia em relação a isso. Considere sempre as condições da coleta. Por isso que eu queria trazer meu caderno de campo, que eu fiz em Uba-Chuva, meu mestrado. Então, como você foi para a obtenção de dados com papel e tem que ser duráveis? Eu tenho lá um Writing in the Rain, que é um papel serificado. E está mais bem guardado do que o que eu tive no doutorado, que só foi papel A4 mesmo. Porque foi sumindo as informações. Aí você pensa assim, mas dado papel, a gente queima tudo. Não, peraí. Também faz parte do armazenamento você pensar em guardar os papéis. Tá? Outra coisa, pense sempre de alguma maneira que você possa abrir sua mente. Muitas vezes você está lá na mata, você está fazendo uma análise de dados, e o que você teoricamente estava anotando, que teoricamente você tinha que só anotar aquilo lá, de repente você achou uma coisa interessante, por exemplo, sei lá, pô, interessante, sempre que eu estou aqui nessa local da mata, eu sempre vejo um saguezinho. Pronto, isso já vem uma ideia de, por exemplo, pô,
Presidente do sagui de novo, sabe? De repente pode vir uma licitação que você, pô, será que o sagui pode interferir em relação à morte das plantas que eu tinha aqui, sabe? Pode ser, tá? Não sei se aqui vai entrar. Aqui mesmo. Conhece esse carinha aqui? É o Ronald Fisher. Esse cara que bolou o TSA Nova, que talvez você deve ter ouvido falar. E esse cara, ele é matemático, barra biólogo, ele é bastante versátil. E ele fazia várias contas na própria cabeça mesmo, o cara era um gêniozinho mesmo. E logo depois que o cara se formou, ele foi parar nessa estação aqui, que é simplesmente eles têm uma análise de dados em relação a fertilizantes que são colocados naquela produção. Alguém já tinha ouvido falar desse local? Broadback, experimento Broadback, fica lá no Reino Unido, não lembro exatamente onde que é. Mas é uma áreazinha lá pequenininha que eles testam diferentes concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio. Isso desde 1843. Sabe? É dado, hein? Então, e o cara já topou isso em 1900 e bolinha. E o cara foi pensando em relação a como que é importante, por exemplo, a fertilização. Será que é mais interessante colocar mais nitrogênio, mais fósforo, mais potássio? Como que é esse equilíbrio? Que alguém que tenha background da florestal, da agronomia, sabe bem de como que o pessoal pesquisa em relação a isso. E o cara começou a usar informações de rodapé para poder analisar alguns dados, como por exemplo, por que teve pouca colheita nesse ano? Aí ele foi descobrir que teve um diretor naquele ano que ele resolveu não mais chamar crianças para fazer a colheita. Aí a criançada colhia muito mais rápido, olha isso. Aí como a criançada colhia muito mais rápido, então a colheita foi muito mais eficiente. E aí quem colheu naquele ano foram mulheres, e mulheres que tinham mão menos calejada, então a produção foi um pouco menor. Tipo, ele teve que observar isso, sabe? Tipo, dados de se foi contratado crianças naquele ano ou não, sabe? Então, que isso acaba afetando realmente seus dados. Em relação à digitalização dos seus dados, bastante importante você pensar na estrutura do como que é seus dados. Eu não coloquei tanto aqui, mas sempre pense que se você tiver várias planilhas, pense pelo menos alguma dessas colunas ou das linhas que tenham alguma relação com uma outra planilha. Por exemplo, você tem informações do seu local, que é, por exemplo, como que é o solo das suas parcelas. Aí você tem um outro dado que é, por exemplo, quantas espécies você tem em relação às parcelas. E, pelo amor de Deus, não vai chamar uma parcela de um lugar de A e outro lugar de 1, 2, 3. Tem que ter uma relação entre elas. E detalhe, isso inclusive reflete em relação à coluna. Como você chama a coluna? Ah não, aqui eu estou chamando de bloco, aqui eu estou chamando de parcela. Chama do mesmo jeito. Tá? Outra coisa, em relação... Por isso que eu falei, tem que ser sempre consistente. Os seus dados tem que ser atomizados, ou seja, tem que ser a mínima informação possível por célula. Pelo amor de Deus, não coloque, por exemplo, morta barra ou a espécie, entendeu? Tipo, ela é morta ou é aquela espécie. Ou você coloca assim, não, ela morreu, então coloca, morreu, sabe? Se você tinha o nome da espécie, não tenta trocar. Tenta fazer cada informação somente uma célula, não tenta colocar mais de uma informação por célula. E uma coisa que eu abomino assim, em relação ao Excel não invente, não coloque cor, essas coisas, sabe? Tipo, não adianta nada. Eu falo que o R é daltônico, então não adianta colocar. Não sabe? mesclar célula, por favor. Isso que eu ia falar. Mesclar célula é o escambau. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque é pedir para outra coisa. É bastante importante. Linha, cada linha é uma observação. Cada coluna é uma variável. E se não for isso, qualquer coisa a gente transpõe. Mas o mais importante é que cada célula, o que é transpor? Eu falei como se fosse uma coisa natural. Então o que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Tá bom? Isso é uma letra do R que faz isso. Tá? Então não se atenha em relação a é isso, não. O importante é que tenha consistência. Tá? Outra coisa, quando você chamar as variáveis, que tenha essa consistência do nome das variáveis. Ok? E quando for colocar as variáveis, use o que a gente chama de... Tenta usar formato simples. Não coloca, por exemplo, aquele N com aquele Ozinho em cima, espaço, e indivíduos com acento agudo ainda, que, é pedir para dar problema em qualquer software que não tenha a língua portuguesa. Tá? Então coloca N, underline, indi, pronto. Internacional. Não tem como errar. É o número de indivíduos, não tem mais outro
sabe? Seja o mais simples possível. Ah, mas eu não entendo mais o que é NIND. Então faz uma coisa que eu gostei muito que a Marina fez, que é do laboratório. Ela fez uma coisa que eu achei, nossa, que bonitinho, a cara dela. De colocar comentário na coluna. Então, por exemplo, o que é NIND? Ela vai lá e coloca um comentário e fala assim, ó, essa coluna aqui é em relação ao número de indivíduos que eu encontrei por parcela. Sabe, tipo uma coisa assim. Ou, por exemplo, esse aqui é o AB. O que é AB? Área basal. Essa metragem aqui está em metros quadrados. Essa metragem aqui está em centímetros quadrados. Essa metragem aqui está em square inches, sabe? É um metadado. Mas que tem que ser, já começa a questão do metadado. Então você pode fazer com comentário, que no Excel é bastante fácil, é relativamente barato, e é mais fácil do que você ter que fazer um novo arquivo, por exemplo, TXT ou um doc, explicando o que é cada variável. Tá? Não é o ideal. Por que eu não falo que não é o ideal? Porque quando você vai publicar, eles preferem que você publique os seus dados em CSV e um README em TXT. Então ele é o mais ideal, vamos dizer assim, porque ele é lido por qualquer interface. Enquanto que o Excel, o cara tem que ter o Microsoft Excel. Okay? Então por isso que acaba não sendo internacional. Use sempre padrões internacionais. Quando você for a parte de metadado, seja bem claro se aquela célula vazia é um 0 ou se é um NA. Ok? Porque dado vazio, de repente, é até bom você explicar o porquê não tem aquela célula. Entendeu? É importante destacar isso. E outra coisa, aí pensando do ponto de vista eu como estatístico, mantenha os dados crus. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não tente falar assim, não, selecionei só aqui a área basal para você poder analisar. Não, me passa, depois eu vou lá e faço uma seleção, porque depois começa a virar uma bagunça. A pessoa salva tipo 30 CSVs, porque um tem área basal de um ano tal, outro tem um ano tal, aí cada nome de arquivo tem um nome diferente. Em vez de você olhar realmente o que está no CSV, sabe, tipo, o que está no Excel, ele pode mostrar essa informação de forma mais direta. Então, tentei sintetizar. Outra coisa em relação ao processamento dos seus dados, tenta sempre manter o script. Não sei se alguém aqui já sabe mexer no R, mas o R tem essa grande vantagem de ele ser em um script, um roteiro. Você tem um roteiro do que vai ser, o que vai acontecer. Tá? Então, por exemplo, eu peguei esses dados e eu filtrei por altura maior que 1,5 m, tá lá. Então, se alguém quiser dar uma olhada, não é porque você apertou um botãozinho e falou assim, ó, selecionar, excluir 1,5 m, sabe? Não, você não fez isso. Tá lá no R, bem escrito, bem no script, e por isso que eu falo, dados crus, mantenham crus. Depois tem um script que vai lá e fala por que você fez aquilo lá. Tá? Do ponto de vista nosso, que é florestal, é um pouco não tão radical de pensar. O pessoal não pega muito no pé, mas imagina um pessoal de clima, por exemplo. Resolvi excluir essas parcelas aqui que foram medidas a temperatura. Mas por que você mediu? Aí, fake news. O planeta não está aumentando a temperatura não, entendeu? Então é por isso que é importante de você colocar, ou porque você excluiu daquela parte. Tá? Tente pensar sempre em formatos mais comuns, CSV, TXT, imagens, JPEG, PNG, ok? Nome dos arquivos, tente sempre fazer uma coisa bem esquematizada, e isso faz parte do planejamento, isso é bastante importante. Então, por exemplo, no meu dado, por exemplo, de mestrado, está lá, Biota Gradiente. Dentro do Biota Gradiente a gente tinha 2 municípios, que era São Luís, Paraitinga ou Ubatuba. No meu caso era Ubatuba. Aí dentro de Ubatuba tinha várias regiões, tinha lá na Restinga, tinha na Fazenda Capricórnio, que é onde que eu fiz, e também tinha no... Nossa, esqueci. Onde que tem um quilombo? Esqueci. Pissinguara. Então tinha ali Pissinguara também. No meu caso, Capricórnio. Aí tinha várias parcelas lá dentro do Capricórnio. Aí a minha parcela era a parcela J. Aí era só relativa a trepadeiros, porque dentro da J também tinha árvores, subarbustos e herbáceas, trepadeiras. E quando foi esse inventado? 2010. Então tenta seguir uma hierarquia. E é bastante importante quando você planejar seus dados, que você faça essa hierarquia, que possa ser encontrada depois. E sempre garanto uma qualidade. Eu falo que grande parte do meu tempo como analisando os dados, eu perco de 50%, eu gasto 50% a 90% do meu tempo com limpeza de dados. Tipo, tentando entender, por exemplo, por que foi lido como texto e não como número esse dado aqui?
o que quer dizer esse valor, o que é esse daqui, sabe? Tipo, eu fico caçando cada coisinha, porque quando você vai jogar para as análises, de repente um ponto que estava fora da curva, alguma coisa assim, estava lá escondido, sabe? E que você tinha que entender o que aconteceu com aquele ponto. Porque ele estava, de repente você vai descobrir, o cara colocou vírgula em vez de ponto, pronto, aquilo lá já leu como texto, tá? Ou o cara, na hora de digitar, colocou um zero a mais, ou um zero a menos. Aí você vai lá, por isso que eu falei, mantenha o papel. Vai lá ver o papel e fala assim, tá aqui, ó. Entendeu? Eu coloquei um exemplo aqui, olha o tamanho do dado aqui, ó. Ponto CDF. Mas tem um porquê de ser isso. É o pessoal de clima, porque imagina o pessoal que trabalha com clima, eles usam dados quadridimensionais, que é em relação à altura, a posições geográficas e o tempo. Então tem todas essas informações, além de que tem vários tipos de variáveis, porque cada variável muda muito. Então são dados gigantes, dados pesados. Então eu sempre tento manter os dados dos arquivos, das pastas, meio que autoexplicativos, ou que você tenha entendimento do que está rolando ali. Sempre mantenha, por exemplo, um padrão de versionamento, tipo versão 1, versão 2, versão 3. Detalhe, uma coisa bastante interessante. Se você tiver a versão 10, já pensa em colocar 01. Se vai até 99, coloca 01. Porque quando você vai pedir para organizar dentro de qualquer navegador aí, qualquer explorador de arquivos, seja no Windows, ele vai lá, seleciona e coloca assim, 10, depois coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, depois ele vai para o 11, depois 12, sabe? Tipo, ele dá uma invertida, porque ele entende primeiro o primeiro caractere, que no caso é o número 1. Então isso vai acabar bagunçando também. Então por isso que é importante colocar o 0. E também é por isso que é interessante você colocar o ano por último. Porque 2019, o mês 04, aí a data, tipo 21, 01, entendeu? E é por isso que acaba sendo mais fácil de você entender o versionamento em relação a isso. São dicas assim, né, que existem. Prefira, em vez de usar espaços, coloca underline ou hífen. Eu pessoalmente prefiro o underline, que em inglês na verdade é underscore. É uma cultura inútil aqui, mas não sabia. Bastante importante. Eu coloquei essa informação e sumiu. Tinha uma animaçãozinha engraçadinha. Que é do Moisés. Que é basicamente alguns 10 mandamentos de uma boa planilha. Tá? Então, por exemplo, a primeira linha sempre mantém o cabeçalho e deve ser relativo às variáveis. Cada variável só pode ser de um tipo. Ou é número ou é texto. Não faça uma coisa mesclada. Se for ter que ser mesclado, faça 2 colunas. Fazer coluna no Excel é barato. Tá? Só que não é nada barato o tempo que você gasta depois para poder limpar os dados. Cada variável deve ter um nome curto e sempre começando com uma letra. Não começa com um número. Então, por exemplo, o Shaolin, por exemplo, que fazia inventários de parcelas que tinham anos. Ele não colocava, tipo, essa parcela tinha 7 anos. Aí ele colocava lá em cima, 7. Esquece. É pedir para zoar. Tá ok? Então, colocava assim, parcela com ano 7. Parcela com, sabe, ou coloca P7, P10, P11, muito mais fácil. E se você tiver que, e lembre, coloca lá o comentário em cima, bastante importante. Cada variável deve ter uma explicação, então você pode colocar um readme ou comentários, como eu já tinha dito para você. Cores só serve para você, e detalhe, só para você e num tempo muito curto. Porque é capaz de você abrir na semana seguinte e você não lembrar mais por que amarelo, sabe? Quis sacar com amarelo, com verde, com azul, esquece, tá? Então, a não ser que você faça uma legendinha, tipo, amarelo é tal coisa, o azul é tal coisa, aí pode ser mais interessante. Então, por isso que coloque, se por exemplo, você colocou alguma... Por que você construiu aquela cor? De novo, coluna é barato. Abra uma nova coluna e fala, essa espécie é importante, essa linha aqui é importante, sabe? E fala por quê. Por que você pintou aquela célula? Vai, quem deu risada aí? Por que você pintou a última célula que você pintou? Você lembra ou não? Eu tô rindo dos erros que eu fiz. Não, então beleza. Outros erros que eu fiz. Tá. Então poderia ser, por exemplo, sei lá, essa é uma espécie que cresce rápido. Então coloca, crescimento rápido, sim ou não. Sabe? Detalhe. Então sempre mantenha dados brutos, como eu falei de novo, e esqueça caractere especial. Tio, acento e tudo mais. Esqueça os acentos. Isso é pedir para zoar na leitura dos dados.
tá? Ah, tá aqui. Não sei se alguém não leu, mas ele chegou com 15 mandamentos. Aí de repente, ops. Tipo, não, só tem 10. Né? Então possivelmente deve ter mais mandamentos, mas eu acho que eu perdi algum. Então, por exemplo, esse aqui daquele arquivo que eu mandei, né? Mandei não. Eu sugeri da questão de guia para uma melhor ciência. Tem várias coisas em relação a isso lá no BS, né? Que é o British Ecological Society. E ele coloca assim: seja claro em relação ao processo das suas análises de dados, da sua limpeza de dados. Então, por isso que o script dentro do R acaba facilitando. Aí, por exemplo, como garantir a qualidade? Você tem que ver dados faltantes, as entradas duplas, erros de digitação, tudo isso você vai ter que garantir. Tudo isso eu acabo perdendo esses 50, 90% do meu tempo para poder garantir. Será que tem algum outlier? Por que é um outlier? É um outlier natural ou não é? É por erro de digitação. Veja consistência do formato, por exemplo, data. Será que está lendo como dia, dia, mês, mês, ano, ano? Ou é ano, ano, dia, dia, mês, mês? Você sabe como que é, né? Por exemplo, nos Estados Unidos eles chamam, por exemplo, que o das Torres Gêmeas ocorreu no 9/11. 9 porque o mês, né? E o dia 11. Mas aqui seria totalmente contrário, seria 11/9. Então veja isso, se tem essa consistência. Okay? Veja letras maiúsculas, minúsculas, que isso é o mais comum de acontecer. Por exemplo, o cara chama de micônia do mato, eu chamo de micônia, aí chama micônia albicans, o outro, sabe? Dá uma olhada em relação a esses nomes, tá? Isso é bastante problemático. Se na mesma coluna tiver um monte de números, tudo com pontos, tiver uma valor de célula só, que tiver com vírgula, ele já lê como texto. Ele não vai, mas ele vai te avisar? Um ordem? Vai. Não em relação àquela célula específica, você vai ter que ver os dados brutos mesmo e ver. Mas pode fazer um Ctrl F, por exemplo, e procurar por vírgula, por exemplo. Ah, tá. Algumas vezes acontece isso no Excel, porque o Excel ele dá um pequeno aviso em cima e fala assim, ó, essa célula foi considerada como texto. Isso vai ver, tipo, o cara usou ponto, mas, sei lá, o Excel resolveu fazer isso, sabe? Acontece. Aconteceu isso comigo na semana passada. Tipo, do nada, uma célula, ele resolveu falar que é um caractere, não uma letra, um número. E aí eu tive que ir lá e pedir para o Excel, no modo braçal mesmo, assim, não, isso aqui é um número. Simples, né? Aí eu queria mostrar para vocês, eu vi que vocês vão fazer um curso de R lá e tudo mais, o Danilo está planejando, Danilo. E aí, não sei se vai mostrar o chamado Tidyverse, né, que seria um universo de deixar os seus dados mais tidy, mais organizadinhos, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com R, tinha que ter um formato CSV. Não, agora o R pode ler tanto no formato Excel, quanto no formato, outros formatos, né, tipo até do SPSS, pode ler vários outros formatos, que tem alguns softwares proprietários, que o cara faz de alguma maneira, algum pacote, para poder ler esse software proprietário. Então imagina você, estudante de pós-graduação, quebrado, não tem um Microsoft Excel na sua casa. E você precisa ler aqueles dados. Pronto, já tem um pacote que lê os dados do Excel para dentro do R. E o R não é proprietário, você pode ler, pode usar ele à vontade. Aí você vai ter que organizar eles. Meus dados, em vez de... Já ouviu falar de dados wide e dados long? Só ela balançou, mas eu vou explicar rapidão. Você tem lá as espécies, por exemplo, o indivíduos. Indivíduo A, B, C, D e E. Aí você tem a medidas em 5 anos diferentes. Como você faz? Você faz com colunas ou você vai colocando em comprido? Você faz em colunas. Então você faz no formato wide. Mas quando você vai fazer no R, por exemplo, alguma análise, você tem que colocar a variável tempo também. Então você vai ter que transformar aquela sua variável wide no formato long. Assim, nossa, como que eu faço isso? Ctrl X, Ctrl V? Não, esquece. Já tem um pacote que faz isso também para você, de forma bem organizadinha. E vai estar lá, de novo. É só ler seus dados brutos que estão no formato wide, transforma em dados long e pronto. Eu preciso transformar uma variável que eu tinha colocado tudo underline para poder separar, tipo, nome de parcela, bloco e o sei lá o que, parcelinha. Como que eu faço para separar? Pronto, já tem dentro do pacote lá para organizar, você separar conforme o underline. Então você consegue formar 3 colunas diferentes com cada coisa que está ali separada. Tá?
Então tudo isso acaba sendo bastante importante. Entra a parte estatística toda, né? Tipo, por exemplo, desde visualização de dados, como que o Pedro falou, que é bastante importante você mostrar muito bem seus dados e você também entender o que está rolando nos seus dados e também fazer a parte de modelagem. Então tem alguns pacotes que até facilitam em relação à modelagem, você entender quais são os parâmetros que estão ali. E por último, reportar, ou seja, você jogar então seus dados para que uma outra pessoa leia. Ultimamente eu estou usando muito o Markdown e o Knit-R, né, o Knit-R, que ele basicamente ele faz um relatório num formato HTML, ou pode ser um PDF, alguma coisa assim, onde que eu mesclo os códigos de programação, o resultado em gráfico e também coloco comentário. Por exemplo, ó, esse resultado, como a gente pode ver lá, eu vou lá e descrevo. Isso acaba sendo até benéfico para mim no futuro. Eu posso até abrir aqui um R que eu tenho aqui aberto. Está aqui, né? O RStudio aberto. Então, por exemplo, eu parei aqui na análise dos dados que eu ia fazer. Então eu ia lá fazer toda a análise de dados, dar o resultado, depois eu falo assim, então, como a gente pode ver, aqui está o resultado, é que eu parei bem aqui, né? Mas está aqui, ó, a subdispersão dos dados foi tal, aí tipo, eu explico o que quer dizer aquele resultado para a pessoa que está lendo meu análise de dados. Então eu vou lá, rodo a análise, posso colocar os gráficos aqui também, sabe, tipo, para poder visualizar e tudo mais. E lógico que aqui está em linha de programação, mas se eu pedir para fazer um init, ele vai lá e me dá um relatório em HTML, por exemplo. Entendeu? Isso, se vocês quiserem, não sei como vocês estão, mas eu posso depois também dar em 2 dias uma aula prática em relação a isso, que é esse tidyverse, assim, que é bastante interessante. Ok? E aí eu queria falar sobre Git. Alguém já ouviu falar sobre Git? Não? Tá. Git são o pessoal de programação que sabe bastante. Mas basicamente é o controle de versão. Sabe aquela coisa de você mandar para o seu orientador essa versão 1, versão 2, versão 23, versão 24 do artigo, sabe? Tem isso também para linha de programação quando você faz alguma linha de comando. Só que, em vez de fazer isso, em vez de ser versão 1, versão 2, tem lá o chamado Git. Você vai lá, faz uma ordem de comando lá na linha de programação, escreve git commit. Ele vai, tudo que você fez, ele manda lá para esse histórico. Git push, manda para a rede, e aí você sai fora do prédio e deixa queimar o computador à vontade. Você não vai perder nada porque vai estar na nuvem. Tá ok? Então o Git é bastante importante. E assim, vou ser bem sincero, eu não sou bom em Git, mas eu sei sobre GitHub. O GitHub, ele é baseado no Git, só que é na nuvem. Então, eu não sei muito bem sobre Git, mas eu sei que, por exemplo, eu pego lá a linha de comando que eu fiz, eu faço o upload daqueles linhas de comando, que vai estar salvo. Aí, por exemplo, eu terminei o meu dia de análise de dados. Aí, de repente, o seu orientador falou assim, putz, mas aquele gráfico lá não ficou bom, sabe? Eu gostei mais do primeiro. Assim, puta, apaguei tudo aquilo lá. E aí, o que você faz? Volta lá no Git e vê para a versão lá que o cara tinha gostado. Entendeu? Bem simples, né? Assim, o GitHub tem videozinhos explicativos e tudo mais, capazes de ter em português, mas é isso. Você bota lá seu linha de comando, ou até mesmo dados, que isso é bastante interessante, que eu vou explicar mais sobre isso. Inclusive, um dos artigos que a gente publicou junto com o Pedro, eu tenho orgulho de ter participado em 2% da publicação do Pedro no ano passado. Que é muito. E foi um artigo que publicou, onde a gente colocou lá os dados que a gente usou para fazer a análise de dados, eu coloquei as linhas de comandos em relação àquilo lá, e está no meu GitHub. Então, se alguém quiser olhar e ver o que eu fiz, o cara pode olhar e ver o que eu fiz. Tá? Então é bastante o que a gente chama de ciência aberta, uma ciência bastante honesta no que está rolando. Tá? Só um comentário, hoje que é certinho. Muitas revistas elas obrigam você a disponibilizar os dados numa base Excel e informar onde eles estão. Numa Science Advances, nas revistas de alto nível, você tem lá um tópico que é Data Availability. E daí você tem que depositar seus dados numa base internacional e colocar o link lá para que todos os leitores possam ter acesso direto aos dados públicos. Então, isso que eu ia falar. Porque quando a gente mandou para a Ecological Applications, ele falou assim, viu, onde vocês vão colocar esses dados? Aí eu fui atrás dos dados e tudo mais, e eu coloquei no GitHub e falei assim, ó, Pedro, bota o meu link do GitHub aí.
Mas eu depois descobri um jeito até melhor, que eu vou até explicar um pouco mais pra frente. Essa é a história do Git, né? De você começar a comentar o que você alterou também. Mas essa é uma piadinha de um site chamado XKCD, que é o que é originalmente. Por exemplo, por que você alterou um código? Aqui resolvi analisar também a área basal em relação à abertura do docel. Beleza. Aí, segundo dia, a abertura do docel não foi uma variável explicativa muito boa, então eu resolvi retirar, sabe? Uma coisa assim. Então você pode usar isso daí, mas tipo, na vida real vira meio loucura, assim, né? Tipo, você começa a digitar qualquer coisa, quando você fica meio maluco, não é o ideal. Tá? Só uma piada. Sobre documentário, então você tem que pensar em relação, quando eu coloquei lá aqueles dados lá no GitHub, eu tinha também o README, que é o arquivo de leitura daqueles dados. E eu coloquei lá quem nos patrocinou, quem foram os autores daqueles dados, qual foi o artigo em relação àquilo lá, o que são aquelas variáveis, eu tenho que reportar tudo aquilo lá. Eu vou ficar um pouco mais rápido, senão eu vou gastar muito tempo. Mas está tudo escrito, não tem muito problema. Então, de novo, é meio que voltar tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês. Seja bem claro em relação aos seus rótulos, seus dados, quais são as unidades que você está mexendo, tá? Defina seus acrônimos, por exemplo, por que eles chamam de P? O que é P? Parcela? Ponto? O que é? Ok? Então seja bem claro em relação a isso. Então, eu acabei colocando no Zenodo. O Zenodo é uma das ferramentas que eu queria mostrar para vocês, porque ele faz o link com o GitHub. Esse eu fiz de sábado, que eu fiz a apresentação. Eu fiz o meu cadastro e ele faz várias coisas bastante interessantes. Nesse Zenodo, você pode inclusive fazer o upload de somente dados. Então você tem como somente colocar como datasets. Ou você pode colocar, por exemplo, análise de dados. Também lá tem uma opção. Ou um software em construção. Tudo isso você pode colocar lá. Mas qual que é a diferença com o GitHub? Qual que é a diferença com o GitHub? Não está aqui, mas ele dá um chamado DOI. Já ouviu falar de DOI? Ou DOI? Que é um documento oficial, alguma coisa assim que é um link permanente para aquilo lá. E aí eu consigo controlar, por exemplo, quantas pessoas já viram minhas linhas de comando, meus dados, quantas pessoas já fizeram download daqueles meus dados, coisa que o GitHub não faz. E o Zenodo faz. E aí vamos supor, por exemplo, a Thaís sozinha resolveu então citar ou resolveu pegar aqueles dados que a gente publicou lá naquele artigo e fazer uma nova análise. Ela pode me citar agora. Então, assim, conforme dados disponíveis em Brancalhão, etc., está lá. E outra coisa bastante interessante. Vocês viram que o meu nome é Juliano Van Melis, né? O Van Melis é holandês, que quer dizer da Silva. Tá? Então eu posso ser citado como Melis, JV, Van Melis, J, Melis, J, Van, posso ser Van Melis, várias variações, até Van Melis com 2 L's que eu tenho. Só que isso, dependendo do algoritmo, ele pode entender que eu sou vários pesquisadores. Mas eu só tenho um único ARCID, ou ARC-ID, tá? Que é um único ID de identificação. Então, no caso, eu e o Pedro, a gente tem o ARC-ID, eu coloquei nesse banco de dados, porque nós somos autores desses dados aqui. Então, quando é citado, está ligado com o ARC-ID, então é uma publicação, entendeu? Em relação a essa versão. Ok? Bastante importante. Já falei um pouco da relação metadados, mas então o que eu vou falar é um pouco redundante. Mas seja bastante descritivo, coloca lá o título do trabalho, quem são os autores, resumo, palavra-chave se for necessário. Eu, no meu caso, eu coloquei aqui o README, daquele repositório, tá? Então eu coloquei lá o nome do manuscrito, que eu coloquei no link só no GitHub. Aí eu falei, esse repositório contém dados necessários para as análises, além dos próprios dados, além das próprias análises. Foi criado por mim e contém lá os scripts e as funções sendo explicadas dentro do script. Tem lá os dados do que eu fiz, o que cada um vai fazer. Dentro do artigo o cara pode entender, por exemplo, ele fez lá um Piecewise Structural Equation Modeling. O cara falou assim, pô, faz sentido o que o cara fez? Aí o cara vai lá, olha meu código, meus linhas de comando e fala assim, tá, beleza, mas o cara poderia ter feito tal coisa. O cara pode me criticar, eu sou totalmente aberto em relação a isso. Ok? Então o cara pode olhar meu linha de comando e falar assim, em vez de ter feito essa análise, deveria ter feito essa análise. Em vez de ter feito essa transformação, deveria ter feito essa transformação.
Tudo isso é importante para ter uma ciência aberta. Tá? Em relação à preservação, sempre pense em 3. Por que 3? Um é o físico, aquele que você tem, tipo, original mesmo, aquela tabela do mato, sabe? Aquela coisa toda suja que você tem lá do todo campo. O externo local, ou seja, o seu computador. Tá? Que se queimar, o laboratório ele vai ser queimado junto. Então, por isso que sempre mantém um externo remoto. Esse externo remoto pode ser, inclusive, na nuvem. Tá? Então, sempre tenha o que a gente chama de 3-2-1, a regra 3-2-1. Então, pelo menos 3 cópias daqueles arquivos, pelo menos em 2 diferentes tipos de mídias, já vou te explicar. E uma fora de um local comum. Então, sempre um em um local e outro em outro local. Tá? Pode falar. Existe alguma possibilidade de dar algum problema na nuvem? Isso que eu ia falar já. Tá. Aí, Que são essas opções aqui, ó. Tá? E eu acho que até coloquei no próximo slide. Depois eu vou explicar um pouco mais. Mas colocar alguma coisa na nuvem, se tem algum problema. Tem, vários. Tá? Quais são os problemas vários que podem ter? Primeiro, você vai lá e confia plenamente no Dropbox. Tá? E aí, pessoas que são dos anos 90 talvez lembram do Blockbuster, né? Aí a gente descobre que o Blockbuster tinha 3.000 unidades só no país. Hoje só tem um nos Estados Unidos. Tá? E aí, todos aqueles seus dados que tinha colocado lá em 2009, lá no Blockbuster, hoje só tem uma unidade que de repente ela pegou fogo. Tá? Ou uma coisa meio... Eu vou ser um pouco... Vou voltar lá para o 9/11, né? Tinha empresas de ações e tudo mais que elas eram sediadas nas torres gêmeas. Eles tinham os dados originais numa torre e o backup na outra. Aí sim. Então, acidentes acontecem, né? Então, é bom, lógico, pensar na nuvem, como é uma coisa bacana. Só que você não pode confiar somente numa empresa. Então, por isso que ter seus dados somente na nuvem não é legal. Então, sempre pense pelo menos em 3 formatos diferentes, 2 formatos diferentes. Na nuvem e o físico. Tá ok? Então, isso é legal. Eu tenho um colega, professor também, só que ele é da parte de TI. Eu perguntei para ele assim, cara, você tem uma boa dica de HD? Ele falou assim, eu tenho 5. Tipo, para mim. Ele tem 5 HDs para o computador pessoal dele, além da própria firma. Ele ainda paga a Dropbox para poder deixar na nuvem. O cara é noiado no backup. Por quê? Porque o cara trabalha com banco de dados. Então a gente já viu várias empresas se ferrando por causa do banco de dados. Eu queria contar uma anedota, vamos colocar assim, eu sei que o problema de poluição de plásticos é um problema sério e tudo mais, e teve um artigo, que foi acho que 2016, não sei exatamente quando foi, que eu até esqueci de ver, mas é porque eu só ouvi falar, não sei como que tá. Mas o cara tinha feito sobre a questão da influência de microplásticos na fisiologia de peixe, alguma coisa assim. E foi publicado numa revista muito boa, não lembro qual, então vou ser bem genérico por enquanto, porque eu não quero, para que vai ser publicado talvez isso daqui, então posso estar mentindo. Mas só sei que a história é que o cara olhou os dados, achou interessante e falou assim, viu, posso fazer uma análise? Porque eu acho que eu fiquei curioso. Sabe, já foi publicado, posso pegar a análise? Não tem como. Por que não tem como? Não, porque os dados estavam no computador de um cara e o cara foi roubado. Aí, viu, mas não tem nenhuma cópia? Não tem. Aí ficou muito esquisito isso, sabe? E aí rola a questão de uma dúvida se aqueles dados eram realmente reais ou não. Tá? Então tem todo um debate ético ali por trás também. Só uma outra anedota geral, aquele autor famoso, Jared Diamond, ele publicou uma história na New Yorker em 2003 sobre uma batalha tribal que teve na Papua Nova Guiné, e daí depois de vários anos, as 2 pessoas que a princípio foram os líderes dessas batalhas processaram ele e a New Yorker $10 milhões falando que era tudo mentira. E daí as pessoas voltaram lá para entrevistar e de fato não era aquilo que ele tinha escrito. Então hoje em dia a questão não é só publicar. Então hoje você publica e depois várias pessoas vão às vezes checar o que você fez. E às vezes tentar fazer de outro jeito, não no sentido de um detetive que está procurando
desvio ético, é parte normal da ciência. As pessoas às vezes querem aprender o que você fez, querem tirar dúvidas, querem reanalisar seus dados, e quando isso não é permitido, evidentemente surge a questão da falta de confiabilidade na pesquisa. Então hoje bons projetos, eles têm que ter necessariamente essa abordagem da rastreabilidade dos dados, do compartilhamento da informação. E aí, de opção de armazenamento, eu queria falar de 5 pessoais, 5 classes, né? Então, como eu falei para vocês, já o papel, tem a questão da nuvem, então tem essas 3 opções mais famosas, vamos colocar assim. Essa aqui é pela Dell, essa aqui é pela Google, essa aqui é pela Dropbox. Detalhe, são 3 empresas privadas. Então, pensar que seus dados podem estar numa empresa privada que foge do seu controle, vamos dizer assim, é questão de confiança mesmo na empresa, vamos dizer assim. Então, tipo, vai que de repente a empresa fala assim, não, agora você vai ter que pagar para ter acesso aos seus dados, sabe? Ela pode, entendeu? Tipo, nada... Estou sendo, lógico, bem caricato, mas pode acontecer isso. Então, por isso que só confiar na nuvem não é suficiente. O papel dá um baita trabalho, é volumoso, tudo mais, só que é o mais, vamos dizer assim, oficial possível, tá? Tem uso externo, como por exemplo o pendrive ou o HD externo mesmo, tá? Aqueles discos rígidos. Uso pessoal, que é no seu computador, no seu laptop ou no seu celular também, tem essa questão de você armazenar no seu próprio celular. E também, que é uma opção que aí tem que entrar em contato com o pessoal da TI aqui, por exemplo, da Exalc, é a questão de uso de redes, que é a questão de você meio fragmentar, vamos dizer assim, essa informação que ela sempre está disponível em algum local. Ok? Então, tem essas 5 principais opções de armazenamento. Então, como eu coloquei assim, Dropbox não é uma garantia, tá ok? Então, tente usar formatos que não são proprietários. Como falei lá do exemplo, lá no começo, sobre o Access. Imagina, de repente, pronto, a Microsoft parou de produzir o software de Access. E aí a sua versão de Windows não lê aquela versão, sabe? Pode acontecer. Não depende de você. Ok? Então, sempre use esse sistema de armazenamento de alta qualidade, ou seja, que mantenha, não seja compactação de dados, porque você pode perder em relação a isso. Tá? Migre os arquivos periodicamente. Outra anedota que eu queria falar. Tem muito tempo? Já estou aí. Tá. Eu vou tentar acelerar um pouco mais, então. Então, tentem sempre mesclar essas fontes. Tá? Tem repositórios públicos que pertencem a algumas comunidades, como, por exemplo, o Dryad e também o GenBank, que são dedicados para banco de dados biológicos. E como que o Pedro já tinha falado, são voltados para a parte da biodiversidade, mas tem outros também. Okay? Na parte de linguagem de programação, além do próprio GitHub, você também pode fazer a própria linha de comando meio que ao vivo, um com o outro. Tá? Que são alguns notebooks que existem, que a gente chama. O mais famoso deles é o Jupyter Notebook, mas tem outros também. Inclusive, isso envolve a parte de métodos laboratoriais. Okay? Eu queria falar um pouco da questão de compartilhamento, mas eu acho que não vai dar muito tempo, mas a gente já comentou algumas coisas. Tá? Como, por exemplo, quando você for compartilhar seus dados, tente pensar de uma forma completa e aberta. E eu queria focar, eu vou passar um pouco mais do meu tempo aqui, em relação ao compartilhamento, por exemplo, que você pode pensar que simplesmente dar seus dados é uma publicação também. Tá? Então tem o que a gente chama de data papers atualmente, além do próprio compartilhamento dos dados em repositórios. Como, por exemplo, o Checklist, que é uma revista científica que tem impacto 0.3, que simplesmente coloca repositório de ocorrência de espécies, por exemplo. Ou, por exemplo, traits ou características fisiológicas ou anatômicas de espécies que estão lá depositados. E que você pode ser citado. Assim, puta, mas nem pensei numa hipótese, eu só quero colocar esses dados. Meu, perfeito. Se você for pensar, você está sendo pago para fazer essa obtenção de dados. E seria um pecado deixar somente no papel, acessível para ninguém. Ok? Eu deixei aqui um exemplo da própria Ecology, que tem lá também seus data papers. Então você pode publicar na Ecology, que é uma revista de alto impacto,
como um data paper. Então, por exemplo, tem lá o banco de dados de pássaros da Mata Atlântica. Okay? Tem também de insetos, tem tem vários. Okay? Esse é o mais famoso de todos. Inclusive tem até uma interface com o próprio R. Você pode baixar banco de dados do GBIF diretamente para dentro do R. Por exemplo, onde que ocorre, locais de ocorrência de espécies. Para saber onde que tem edúlios, onde já foi coletado. Você pode fazer uma linha de comando lá no R, que ele vai lá e te dá um mapa de onde que foi já coletado já Euterpe edúlios. Okay? Ao mesmo tempo, a gente pode contribuir E com pode essa contribuir base de também. dados. E pode contribuir também. Tem dentro do R3 Data e também dentro do Foster Open Science, que é tipo apoie a ciência aberta, alguns cursos de como, por exemplo, como fazer um planejamento de gestão de dados, que acaba sendo bastante interessante. Não sei se alguém da graduação aqui, mas entra a quantidade complementar, né? Então, tá? Então pode ser realizado isso daí. Tá? Qual repositório utilizar? Pense quais são as limitações que eles podem ter, porque tem alguns repositórios que têm algumas limitações, que eles acabam sendo bem claros. Esse aqui é do próprio R3 Data, que tem lá um compilado de vários compositórios, de vários repositórios que existem no mundo. Inclusive, dentro do Brasil está cadastrado 8 repositórios do Brasil, exclusivos do Brasil, que está lá no R3 Data. Então tem alguns repositórios ali. Aí você pode colaborar também colocando mais dados naquele repositório. Tá? Já falei um pouco do Zenodo. O Zenodo é uma página bastante interessante que ela é apoiada também por essa sistemática, esse pensamento de ciência aberta. Tá? Ela é apoiada pelo pessoal do CERN, que é da física lá, teórica de partículas que tem lá na Europa. Tá? E pode ser diferentes tipos de dados, desde dados múltiplos, publicações, até softwares. Tá? E eu queria falar rapidamente sobre esse conceito que a gente chama de Fair Data. Que seus dados devem ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis, que eu vou explicar sobre isso, e reutilizáveis. Então, encontrável. Alguém, se quiser procurar pela internet lá, seus dados, eles possam ser capazes de ser encontrados. Você publicar um artigo, que aqueles seus dados sejam encontráveis de alguma maneira. Seja você colocando seu CPF para obter aqueles dados, ou seja realmente de você deixar aberto como um Zenodo. Acessíveis. Ou seja, não tem uma limitação. Porque eu sou de tal religião, ou porque eu sou de tal país. Não, tem que ser aberto para todo mundo. Interoperável. Não é porque você mexe com Linux e outro mexe com Mac e outro mexe com Windows que eles não vão poder trabalhar entre si. Tem que ser interoperáveis. E reutilizáveis. Eles devem ser possíveis de ser reanalisados, por exemplo. Tem que ser o mais bruto possível. Lembra que eu falei para vocês? Ok? Então, dentro dos dados gerenciados, existe o que a gente chama de dados FAIR, que são os dados que têm todas essas características. Então tem aqui os princípios, que depois eu passo para vocês certinho, mas tem o link deles, é só colocar FAIR Data, você vai acabar encontrando todos esses princípios em português. Tá? Sobre o tipo de licenças, o mais famoso que existe é o copyright, que é a questão que você não pode simplesmente reutilizar dados. Mas também tem outros, como por exemplo o que a gente chama de Creative Commons, que você pode compartilhar, só que você tem que citar quem está dando aquilo lá. Então você tem que tomar muito cuidado em relação à licença de imagens que está sendo utilizada. Tá? E tem várias variáveis de qual tipo de limitação ou não que você permite com aquele uso de dados. Porque algumas vezes, permitir o acesso dos dados pode ser eticamente proibido. Tá? Porque nem todos os dados abertos vão ser fair. Okay? Não é porque é aberto que tem que ser fair. Okay? Aqui algumas ferramentas de o que a gente chama de um fluxograma de como que se trabalha com a ciência. E eu queria dar um exemplo aqui, com alguns, que talvez vocês conheçam algumas ferramentas. Então o jeito tradicional é, por exemplo, você vai lá, usa o Web of Science para procurar por artigos. Aí você faz análises pelo software SPSS. Aí você escreve usando o Word. Aí você publica na Nature, né? Aí você... Então tem várias ferramentas. Aí você tem ferramentas de acesso. Só que também tem outros jeitos mais modernos. Você vai lá e usa o Google Acadêmico. Aí usa o R.
Aí para escrever você usa esqueci, o Google Drive lá, que tem lá um aplicativozinho lá que você pode escrever diretamente no Word. Aí se publica na PLOS, que ela é aberta, né? Então você não precisa que alguém precisa pagar para poder acessar. Você usa um repositório institucional, da própria Exalc, por exemplo, ou da FAPESP, e aí você distribui isso dentro dos blogs, por exemplo, seja Facebook ou alguma coisa assim. Ok? Então tem vários métodos, você pode conhecer algumas ferramentas para poder então tentar pensar de outras maneiras, não somente no formato tradicional, mas tentar também ser abertos. Ok? Aqui algumas referências, eu queria falar só 2 frases, que é primeiro, que um objetivo ser um plano é só um desejo. Eu só lembrei de uma frase de uma deputada dessa semana, né? Então eu resolvi colocar essa daqui. Que tipo, para você fazer uma coisa bem feita, você precisa realmente ter um plano, tem que ter um objetivo. E essa frase do Abraham Lincoln, eu coloquei no original mesmo, que é a questão de, se você me der 6 horas para cortar uma árvore, eu vou ficar 4 horas limando, né? Tipo, eu vou ficar 4 horas só afiando o machado. Porque se você pegar um machado cego, você vai perder muito mais tempo. Então, por isso que é bem importante a questão do direcionamento do banco de dados. Ok? Obrigado por tudo mesmo. Tem alguns pontos éticos que eu posso passar para vocês, mas a gente já estourou o tempo. E eu meio que eu sabia que a gente não ia conseguir levar muito. Mas espero que vocês possam pensar algumas coisas. Obrigado.